Boa noite, então iniciamos mais um encontro, hoje conversando sobre a 13ª catequese do Papa Francisco, sobre a oração com o tema Jesus, Mestre da Oração. Meu nome é Ramon Jimenez, esse grupo se reúne semanalmente às quintas-feiras, com meia hora de duração, para refletirmos um pouco sobre um tema de uma catequese sobre a oração que o Papa Francisco nos apresenta todas as quartas-feiras. Se você está assistindo este vídeo, se inscreva no nosso canal e, se você gostou, curta esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Como foi enviado na segunda-feira, espero que tenha dado tempo de vocês conversar, refletirem um pouquinho, né, rezarem um pouquinho o texto. E também foi enviado ontem as perguntas para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse texto, tá? Dessa vez eu resolvi colocar, em vez das 3 perguntas, 2 perguntinhas, só mesmo para poder orientar o texto, né? Um texto bem mais curto, que pode ajudar a gente. Então, antes de uma introdução geral, eu queria que nós pudéssemos olhar e comentar um pouco a seguinte frase: a oração é o leme que guia a rota de Jesus. Logo depois da introdução, o Papa Francisco ele apresenta essa frase, né? A oração é o leme que guia a rota de Jesus. O que vocês entenderam ou entendem a partir dessa frase? Um de cada vez. Vou começar, então. Vai lá, Nelly. Pegando um pedacinho do próprio texto, eu fiz a seguinte abordagem. Quanto mais estava imerso nas necessidades do povo, tanto mais sentia a necessidade de descansar na comunhão trinitária, de voltar para o Pai. Ou seja, eu percebo que Jesus, ele, na tarefa dele, no projeto dele, nos trabalhos, né, do dia a dia, ele sentia sempre a necessidade de estar voltando nessa sintonia dele com o Pai. Então, essa palavra descansar, eu até entendi como oxigenar, quer dizer, ele precisava desse momento dele, onde ele volta nessa comunhão, desse amor dele, para falar, é isso, eu sou fiel a esse projeto, é isso mesmo que eu vou fazer. É essa obediência ao Pai que está levando ele a sempre buscar esse momento de oração, que eu achei isso aí que realmente seria, a meu ver, posso estar errado, mas que seria o leme dele, quer dizer, para ele continuar no seu projeto, ele precisava desse abastecimento. E nessa oração é que ele buscava essa unidade dele, né, com o Pai. Ótimo. Essa foi a minha visão. Muito bem. Quem mais? Hanna, bem-vinda, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Na verdade, assim, eu vejo, né, Jesus, essa questão da oração ser a roda da vida. Dando uma sequência, na verdade, no texto passado, né? Eu acho que esse é uma sequência do texto passado. Ele, a todo momento da vida, né, em todos os momentos da vida dele, ele se rege pela oração. Então, seja um momento de cura, no momento de agradecer, né, no momento do silêncio, como você colocou até da outra vez, se não me engano, acho que o Helder até fez um comentário, né, a respeito de silenciar, tentar fazer oração através do silêncio. Né? E Jesus, eu acho que ele fazia esse exercício, né, o tempo inteiro na vida dele. Ou ele estava efetivamente conversando com Deus, né, ou ele estava no silêncio conversando com Deus. E eu acho que é isso que ele espera que a gente faça também, né? Que a gente siga esse exemplo,
né, da oração diária, não somente na oração daquele momento difícil, né, que a gente está passando, por exemplo, né, toda a humanidade passando, mas que a gente tenha esse hábito dessa oração diária, para também a gente ter seguir a nossa vida, né? Gerir a nossa vida. Eu acho que é mais por aí. Quem mais? Qual que é a função do leme, gente? É a direção, é o guia, né? É dar a direção, é guiar mesmo, né? Num navio, o que é o leme? Onde que fica o leme? É a parte que direciona, né? Embaixo dele tem uma partezinha, né? Que conforme ele vai virando, ele define qual lado que o navio vai, para a direita, para a esquerda, né? Então é uma peça pequena dentro do navio, não é uma coisa muito grande, mas que tem uma função assim enorme dentro da locomoção daquela nau, daquele navio, né? Ele define mesmo a rota. E o Santo Padre, o Papa, ele vai apresentar então a oração como sendo esse elemento que define para onde Cristo caminha dentro da sua vida e dentro da sua missão também, por que não dizer, né? Alguém mais gostaria de comentar ou a gente pode falar? Depois que começa, você sabe que eu não paro. Tô dando chance para vocês. Por mim, pode falar. Podemos ir lá? Então, vamos lá, então. Primeiro ele começa a falar o que não pauta Jesus, né? O que não pauta para ele foram aquelas 3 experiências que ele fez no deserto. Quando ele foi para o deserto, que o demônio se apresenta para ele, quais são as propostas que o demônio faz? Eu me lembro de pão, poder. Pão, né? Transforma poder. essas pedras em pão. Depois, qual a segunda? O poder. O que seria o poder? Ele ser o rei de todas as nações, todas as nações para... Isso, olha para aí, joelho aqui nos meus pés e tudo isso aqui vai ser seu. Eu te darei o reinado, né? Sobre... Oi? O ter, né? Isso, o ter o pão, né? O poder, e depois tem uma outra tentação, que ele mostra ele pular das alturas e os anjos socorrerem. Isso, pula daquele pináculo do templo ali, que é o mais alto, que se você pular, com certeza os anjos vêm e pegam você no braço, né? E você não vai cair. E você pensou, todo mundo vê alguém pulando e os anjos vindo e pegando? Quer dizer, vai dar assim, nossa, se alguém gravar, botar no YouTube, vai bombar, né? Ou seja, vai dar um prazer assim, vai dar curtida, like, né? Capaz de até parecer no Fantástico. Quer dizer, são 3 formas de ação que, querendo ou não, guiam as nossas ações humanas, né? O ser aceito, o ser respeitado, o ser benquisto, né? E enquanto missão, enquanto pastoral, Jesus ele não vai agir com este objetivo. Não é este o leme, não é isto que ele busca, né? Ele não busca aquilo que todo mundo procura, ele não busca like, ele não busca elogios sedutores. Não é isso que vai ditar, não é isso que vai estabelecer se a missão de Jesus, se ele está sendo fiel à missão dele ou não, né? Ele vai pelo modo que, segundo o Papa, é menos confortável. Por quê? Humanamente, ele vai sentir menos prazer no caminho que ele segue, até o ponto de, no finalzinho lá, ele falar o quê? Suando sangue e falar, olha, pai, se for possível, afasta de mim que tá pesado pra caramba. Mas se não for, me dá esse cálice aí que eu assumo,
né? Ou seja, custou para ele. E graças à oração, ele soube dizer a segunda parte, né? A primeira é: afasta de mim esse cálice, mas se for a sua vontade essa mesma, estou aqui, né? Não foi fruto de um masoquismo, foi fruto de um momento, não de um momento, desculpa, mas de uma vida de oração, como a Hannah disse, né? Ele não tinha, o Papa fala, nesse texto ou é no outro, que às vezes nós temos momentos de oração, né? Nós temos episódios, fazemos orações episódicas. É nesse texto aqui. Nós temos orações episódicas, ou seja, momentos de oração, né? E não era isso que guiava a vida dele, né? E só para a gente recordar a introdução que o Papa fala, o Papa fala que ele recorre constantemente ao poder da oração, constantemente à intimidade. E quanto mais ele estava imerso nas necessidades do povo, mais ele sentia necessidade de descansar na comunhão trinitária, como nele disse, né? O Dom Serafim, aqui em Belo Horizonte, ele usava a expressão que nós temos que repousar nas mãos de Deus. É uma imagem muito terna, revela muita misericórdia de Deus, como aquela criancinha que está ali, né, cochilando onde ele tem confiança, onde ela confia, que é em Deus, ternura, sobretudo ternura, acolhimento, fortaleza, né, confiança. Dom João Bosco, que foi bispo de Patos de Minas, nas homilias dele, ele fala que se você pega uma criança que você não conhece e no 12º andar de um prédio e coloca essa criança para fora, é perigoso até te prenderem hoje, né? Teve um caso de um artista que fez isso, e a criança vai chorar, porque ela está no colo de um desconhecido, ela vai olhar para baixo, uma altura enorme, ela vai chorar. Mas se o pai ou a mãe pega a criança e faz isso, e traz de volta e leva de volta, a criança vai estar sorrindo. Por quê? Porque apesar de um momento adverso, apesar de toda aquela altura, ela se sente confiante nas mãos do pai e da mãe, porque ela sabe que eles não vão fazer nada com ela ali, né? Eles não vão, o pai e a mãe não vai precipitá-la daquela altura. Então, se nós fizermos essa experiência de intimidade, como Jesus fez, se nós mergulharmos na intimidade com o Pai, apesar do que estivermos passando, como a Hannah nos lembrou, nós nos sentiremos seguros, né? E aí sim nós seremos capazes de remar contra a maré. Aí sim nós seremos capazes de ter propostas pastorais, de ter propostas missionárias que não visam só agradar a todo mundo. Porque evangelizar, às vezes, é desagradar. Né? Ser fiel a Jesus Cristo, muitas vezes, é não agradar a todos. Pela fidelidade. Né? Não exercer uma pastoral, uma vida de alfândega, quem pode se aproximar de Deus ou não. Não é isso, não somos nós que deixamos ou afastamos da aproximação de Deus, mas a própria experiência radical de Jesus Cristo, às vezes as pessoas falam, olha, não é para mim. Eu vou fazer outra experiência, eu vou fazer um yoga, eu vou fazer uma meditação oriental, eu vou fazer outra coisa que eu vou me encontrar comigo mesmo e que não tem um comprometimento com o evangelho, né? Então, não menosprezando outras formas, longe disso, mas para mostrar que nós temos que nos identificar com aquilo que é a nossa identidade, né? E a nossa identidade é Jesus Cristo. E ser discípulo de Jesus Cristo, ser discípula de Jesus Cristo traz implicações. E muitas vezes traz implicações que não são populares, né? E a gente só vai conseguir ser fiel a isso através da oração. Se a gente estiver longe do Pai, estiver longe da Trindade, estiver longe da intimidade com Jesus Cristo, a gente vai ter ações, sim, de agradar o público, de querer jogar para a plateia, né? E aí vai ter pouca eficácia, aí tem pouca eficiência, né? E eu só queria conversar com vocês
ainda dentro do texto, antes de entrar para a segunda pergunta, se a gente falar assim, o senso comum, o que é o senso comum? É aquilo que a maioria das pessoas pensam. Quando se fala de oração, que tipo de oração as pessoas pensam? Ou qual seria a finalidade de oração? Eu acho que eles pensam nas fórmulas. Tá, nas fórmulas. É Que mais? é um rito, e na maioria das vezes, infelizmente, é para pedir as coisas. Ou seja, usa-se a oração para estabelecer um comércio com Deus. Eu acho que isso não tem nada a ver com a Trindade, Pois com a é, oração pois é. trinitária. Se alguém fala assim, nossa, eu estou rezando tanto. Mas não consigo aquilo que eu desejo. Pois é, mas se eu falo assim para você, Virgínia, eu estou rezando tanto, o que você pode colocar como sinônimo ali? Eu estou agradecendo tanto, eu estou pedindo tanto, eu estou implorando tanto. Qual das alternativas? Todas menos agradecer, né? Menos agradecer. Eu não estou falando a gente, não. Eu estou falando senso comum. Mas eu acho que realmente assim, as pessoas hoje, elas têm, é o que fala no texto, é os momentos de oração. Isso, episódico, né? Os momentos, né? Esses episódios de oração. E aí, como disse o Nelly aí, né? Os episódios de oração realmente, né? Infelizmente, né? As pessoas hoje vão mais no pedir, né? Isso. Inclusive tem até um ditado, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Uhum. Aí na hora da dor... E não é bem hoje só não, Hanna. Eu acho que isso é muito mais uma forma até de catequese nossa, ou falta de catequese, que nós identificamos a oração ao pedir. Ou seja, a gente vai começar a rezar um terço, o que a gente logo coloca? Os nossos pedidos em primeiro lugar, né? As intenções, né? A gente já faz aquela lista enorme de intenção. Né? Mas a gente tem que ter consciência do seguinte, né? Que ao mesmo tempo que a gente tem comunhão com o Senhor, né? Com o Pai, Ele sabe tudo que a gente precisa. Isso. Não é verdade? E às vezes você está no meio do terço, às vezes, Virgínia, e fala assim, nossa, esqueci de colocar as intenções, meu Deus do céu. Exatamente, né? exatamente. Como se fosse preciso eu ficar lembrando, como se fosse preciso... Hoje, outro exemplo, gente. Pega uma oração dos fiéis feita na liturgia, a prece dos fiéis. A maioria das preces é pedindo. É pedindo. É pedindo. Como se fazer prece fosse pedir. Se você for pegar uma prece dentro da liturgia das horas, por exemplo, que é uma das formas da oração oficial da igreja, eu vou pegar aqui, por acaso, vamos pegar aqui a oração da manhã de hoje, tá? Tem um momento também que são as preces. Eu vou ler uma prece só aqui. Cadê? Preces. Pai clementíssimo, nós vos louvamos por vosso amor para conosco, porque nos criastes de modo admirável e de modo ainda mais admirável nos renovastes. Isso é uma prece. Cadê o pedido? Quer que lê de novo? Rogai por nós. Não, sim, mas cadê o pedido? Pai clementíssimo, nós vos louvamos por vosso amor para conosco, porque nos criastes de modo admirável e de modo ainda mais admirável nos renovastes. Eu acho que aí é agradecer. Isso. É o agradecimento. Mas é uma prece. É uma prece se de agradecimento. Se você pega as preces da missa, todas as preces são de que sentido? Pedido. Agradecimento. Não, sim, pedido. Só pedir. Só pede. Vamos para a segunda? Vamos. No começo deste dia, infundi em nossos corações o desejo de vos servir, para que sempre vos glorifiquemos em todos os nossos pensamentos e ações. Aqui ele até pediu, para que ele infunda em nossos corações o desejo de vos servir. Mas esse pedido tem uma finalidade. Para quê? Para que sempre vos glorifiquemos em todos os nossos pensamentos e ações.
Percebem como que é diferente esse tipo de prece daquela que comumente a gente faz? Tá? Então eu estou aqui só colocando, logo de início, antes a gente olhar as características, esse pensamento, para mostrar o quê? Como que nós temos uma defasagem, não sei se cultural, catequética, ou mesmo de formação de espiritualidade cristã, que quando a gente se aproxima e a gente não está pedindo nada, parece até que a gente não está rezando. E quando isso é cultural, né? É cultural, e quando o Papa fala assim, vamos rezar, a gente fala, mas o que eu vou pedir? Não é para pedir, gente, calma. E o Papa fala, às vezes você não tem nada nem para dizer para Deus, nem quanto mais para pedir. Então, olhe para ele e deixe ele olhar para você. Pronto. Um olhar enamorado, isso é oração. Não precisa estar vinculado a um pedido. Eu até queria que nós fizéssemos esse exercício essa semana, da gente rezar sem pedir. Né? Que as nossas preces não tenham esse caráter de pedir. Né? Ou se for pedir, para que não seja para a gente. Né? Que seja para a humanidade, nesse sentido, para vos louvar, né? Nesse sentido. Eu acho que a partir daí, dessa provocação, a gente pode agora entrar naquilo que o Papa apresenta como sendo quais são as características de oração cristã a partir do exemplo de Jesus Cristo. Eu acho que essa provocação vai jogar um pouquinho a luz em cima disso também, tá? Primeiramente, ficou claro o que eu quis provocar, o que eu quis cutucar vocês? Tá tranquilo até aqui? Sim. Ok. Sim? Sim. Em 8 minutos, vamos lá. Quais são as 4 características da oração que o Papa nos apresenta da pessoa de Jesus Cristo através desse texto? O que ele tem nos ensinar? Quais são os 4 tópicos? Quem gostaria de falar um primeiro? Perseverança, a persistente, né? O primeiro, vamos pela ordem. É o diálogo interno com Deus. A primeira é que a prática seja ao amanhecer, ao começo do dia. Vamos lá, Marilena, isso mesmo. O primeiro lá que ele coloca isso. Antes de mais, possui um primado, uma primeira. É o primeiro desejo do dia. Por que ele coloca isso, Maria Helena? Antes que o mundo desperte e que a gente fortaleça para a gente passar o resto do dia, né, bem, né? Porque eu acho que a oração, ela fortalece a gente. Ela nos desperta, né? Isso, nos desperta. Alguém mais gostaria de ajudar nesse sentido? Nessa primeira característica, achei muito interessante quando ele diz assim, um dia sem oração corre o risco de se transformar numa experiência aborrecida ou tediosa. Santo Agostinho falava assim, eu tenho medo da graça que passa. Né? Eu tenho medo da graça de Deus estar passando na minha vida e eu não conseguir abrir os olhos para poder contemplá-la e assumi-la na minha vida. É um pouco isso. A minha avó falava assim que eu tinha que rezar durante quando eu fosse deitar, porque senão a gente levanta, como é que é? Deita como um cavalo e dorme como um burro. E dorme como um burro. Eu já ouvi essa frase. Quase como a gente vive uma vida animalesca, né? Sem humanização. E o Papa está pedindo isso. Gente, toma consciência pela manhã diante de quem você está. Né? Você é templo da Trindade. A sua vida é sagrada. Se você logo pela manhã já liga um jornal, já acessa o Twitter e vê lá que não prenderam ainda o serial killer não sei da onde, que hoje na CPI é não sei quem que vai falar, ontem falou foi não sei o que. Você tem uma avalanche de notícias e de repente o seu vizinho te dá bom dia no corredor do prédio, você vai falar bom dia por quê? Né? Você já está mal-humorado, você não aproveitou a graça de Deus, que é um amanhecer na sua vida. Então ele coloca isso. O primeiro desejo do dia é estar na presença de Deus. Precisa ser uma oração longa? Não. É colocar-se na presença de Deus. Ramon, eu tenho 15 minutos, ótimo. Ramon, eu tenho 1 minuto e meio. Tudo bem, é o que você tem, viva na intensidade, coloque-se na presença dele,
e ofereça, como povo sacerdotal que nós somos, a nossa vida, tudo aquilo que a gente vai viver, como objeto para a santificação nossa e do mundo, né? É o colocar-se na presença. Qual que é a segunda característica? Praticar com insistência. Agora sim, Tavares. Persistência, né? A insistência. Como eu falei, na próxima... Perseverante, né? Oi? Ser perseverante. Sempre perseverante. A próxima catequese que a gente vai refletir vai falar disso. A oração perseverante, tá? Eu acho que nós já falamos da oração episódica, né? E o Papa pede isso mesmo, que a gente entre na escola de Jesus, mas com um hábito, com uma regra. Frei Patrício Chiadini, do Carmelo, ele falava assim, que a gente tinha que marcar um horário e um local para rezar. Por quê? Porque você se comprometido. Delimitar com uma cerquinha. Aquele espaço é seu e dele, é sagrado, né? Ele falou, nem que seja no banheiro, que você vai entrar lá e ninguém vai te chamar naquele instante, né? Quem tem filho maior é mais fácil, quem tem filho pequeno, a mãe, parece que eles acham que tem uma passagem secreta dentro do banheiro, que a mãe vai entrar e vai ser abduzida para um outro universo, que já fica batendo na porta. Mas tenha 5 minutos, pelo menos. Seja seu aquele 5. Ou quando todo mundo dormir, a casa está silenciada também, né? Mas tenha um momento. Tenha uma prática. Eu acho que esses encontros vão iluminar também a gente para o que dizer, o que rezar ao longo desses encontros. Essa semana já tem a tarefa, é não ficar pedindo, né? Qual seria o terceiro momento, a terceira característica, o terceiro ensinamento? Se isolar, porém não ficar na solidão. Isolar. Silêncio. Se isolar, seria esse o pedido? Não, ele coloca... Outra característica, né? Como é que é, Maria Helena? Não ficar na solidão, mas você se retirar, como se fosse um retiro. Silêncio. Isso. Né? Eu acho que até solidão sim, Maria Helena. Será? Não é isolamento. Não é solidão. Né? É porque às vezes a palavra solidão tem um peso pesado, um peso forte para a gente, né? O isolamento eu acho que é mais forte. A solidão é estar sozinho. Né? O isolamento é você, às vezes, estar no meio de tantas pessoas, mas você se sente sozinho. Não é você se sentir sozinho, é você estar com você mesmo. Então, essa solitude tem coisas espanhol para mudar sua... te distrair, né? Seu foco, né? Mas essa solitude do espanhol, ela é importante para a gente, é necessária. O próprio Frei Patrício falava que a pessoa consegue rezar dentro do metrô de São Paulo. A ideia que é de São Paulo sabe o que é isso, né? Virgínia também. O que é estar no metrô de São Paulo? É uma loucura, diversos cheiros, diversos estímulos visuais, aquela coisa toda. Mas só que para chegar a rezar dentro do metrô de São Paulo, você precisa aprender a rezar no seu quarto. Ter momentos de solidão, ter momentos de deserto, ter momentos de ficar quieto e aquietar o externo, que é fácil, mas, sobretudo, aquietar também o interno, que é mais difícil. Tá? E um quarto elemento, qual que é? Da entrega. Da entrega. É ter consciência do quê? Oração é um tempo de disputa e encontro com Deus. É a concepção de que tudo vem de Deus e que tudo para ele retornará. Tem um teólogo jesuíta, Teilhard de Chardin, um cientista fantástico, e ele chega a falar isso, da kenosis, né? Que tudo partiu das mãos de Deus e que tudo retorna para Deus. E ter essa experiência, às vezes, nos desinstala, porque nós queremos ter o controle de tudo. E quando nós não temos o controle de tudo, a gente fica meio inseguro, né? Fica meio instável mesmo, né?
Mas ter essa consciência e essa certeza, fazer dessa experiência uma certeza de que tudo vem de Deus e para Ele volta, ou seja, Ele está no controle, não é para nos acomodarmos, não é para ficarmos quietos, acovardados, de braços cruzados, mas é para ficarmos na esperança do verbo esperançar. Né? Que a nossa esperança é Ele, o nosso porto seguro é Ele. Né? A oração de Jesus consiste em entregar-se nas mãos do Pai como Jesus no Jardim das Oliveiras. Ou seja, não é o meu desejo, mas se for a tua vontade, eu estou aqui para cumprir. E como é difícil experimentar isso às vezes. Como dói experimentar isso às vezes. Eu tinha um professor de cristologia, ele falava assim que somente consegue rezar, eu creio na ressurreição dos mortos, quando nós temos um ente querido nosso que fez a experiência da ressurreição, fez a Páscoa. Antes disso, é tudo daqui para fora. Né? Quando a gente perde alguém querido, e eu fiz essa experiência quando eu perdi a minha mãe, né? Quando a gente faz essa experiência, a gente consegue falar, Senhor, é tua, leva, que a hora que o Senhor quiser, o Senhor leva, porque já não é mais nossa, é tua. Né? É difícil, dói, mas essa é a experiência que eu creio na ressurreição dos mortos. Você não está entregando alguém para algo desconhecido, mas para regressar para o colo de Deus. Né? E isso é oração. É difícil, é escola, é aprendizado, por isso não pode ser episódico, por isso tem que ser a cada dia. Né? E não é porque a gente tem essa experiência que na hora a gente não vai sofrer. Quando Lázaro morreu, o que Jesus fez? Chorou. Ele não tinha fé? Tinha. Tinha, claro que tinha. Mas ainda assim ele chorou. Ele fez essa experiência humana que cada um de nós tem que fazer. Anormal seria se não nos entristecêssemos, anormal seria se não sofrêssemos naquele instante. Como nós já falamos antes, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Em que sentido? Se nós ficarmos presos a ele. Deus nos chama para ficarmos presos a ele, a Deus, e não à nossa dor. Né? E é isso então que o Papa nos alerta para a gente poder viver como propósito, aprendendo da oração. Primeiro passo, aprender que o primeiro desejo do dia deve ser aspirar a Deus, desejar a Deus, a oração. Segundo, aprendermos com Jesus que a oração é uma arte que exige perseverança. Terceiro, que a oração exige silêncio e solidão, não isolamento, solidão. Quarto, que na oração experimentamos como tudo o que façamos, tudo que a gente faz, começa e termina em Deus. Eu acho que são 4 lições aí que a gente pode voltar ao longo da semana para ir sendo matéria das nossas orações, né?